Olá pessoal, muito bom dia. Estamos começando aqui mais um programa Construção e Valor, programa que nós trazemos aqui muitas informações do mercado corporativo, falamos de muitos valores agregados à sua vida, ao seu dia a dia, enfim, são temas maravilhosos que nós temos trazido aqui, conversado com cada um de vocês. Obrigado pela sua audiência, tanto aqui na TV Band Vale, também como no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Enfim, muito obrigado. Continue interagindo conosco, porque esse programa é desenvolvido literalmente para você. Bom, pessoal, o tema hoje é um tema muito atual, muito importante no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas, no dia a dia dos negócios. Nós sabemos que nos últimos tempos, cada vez mais a tecnologia, a informação, ela tem transformado a vida das pessoas, a vida das empresas, e isso não é mais caráter de opção. Isso está no nosso dia a dia, através de tudo aquilo que a gente vivencia, ou seja, você, todo momento, a todo instante, está sendo impactado pela tecnologia, pela transformação digital relacionada ao seu negócio, ao seu dia a dia, à sua família, enfim, a tudo isso. E aí eu quero falar um pouquinho de Smart Cities, são as cidades inteligentes que acabam transformando o nosso dia a dia, melhorando a vida das pessoas, a vida das empresas, potencializando negócios, fomentando investimentos, trazendo investidores, E para isso, hoje eu estou aqui recebendo, muito bom dia, Pedro Júnior. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. O Pedro é um especialista em tecnologia e transformação, de cidades inteligentes, em mobilidade, em tudo isso. Pedro, fala um pouquinho para nós, como que você enxerga que isso está acontecendo, como que você vê isso, você tem uma startup que trabalha esse desenvolvimento, isso é muito importante para todos os segmentos, para todos os mercados, principalmente para a sociedade propriamente dito. Conta um pouco, através da sua experiência, como que você enxerga toda essa transformação. Perfeito, Magno, muito obrigado pelo convite, Um bom dia a todos. A gente vem com a Elite System trabalhando há algum tempo, já desde 2018, procurando inovar em soluções com propósito de salvar vidas. Legal. Através de tecnologia. Isso tem muito a ver com cidades inteligentes, tem muito a ver com a programação do que é feita numa prevenção, numa realidade nua e crua que a gente está vivendo, como essas situações de tragédias climáticas. A gente pensou como a gente pode ajudar a prevenir, não somente quando um morro desaba, um rio alaga, que vai lá tirar os corpos, ou ter algo parecido e lá remediar. Então é nesse DNA que a gente criou, estamos nessa luta e graças a Deus já começamos a ter resultados de salvar vidas, de municípios importantes do cenário nacional e construindo soluções, Acreditamos muito, isso é um movimento inicial, é um movimento que muita gente agora começa a entender que é necessário e a gente mira mesmo que a gente possa replicar essa tecnologia Brasil a mundo nos próximos anos. Então o nosso foco hoje está sendo bem voltado para soluções de propósito de salvar vidas, Magno. É importante dizer, pessoal que está nos assistindo, esse conceito de Smart City, que é smart, que é uma inteligência, Então a inteligência pela qual aqui o Pedro está trazendo em relação a isso, é justamente o que facilita o dia a dia das pessoas enquanto sociedade. Por exemplo, você que está hoje aqui assistindo o programa, quando você chega num ponto de ônibus, você vê lá um painel, que mostra que horas que o ônibus a qual você está pretendendo pegar, ele está chegando até ali o ponto onde você se encontra. Isso é uma atitude de uma cidade inteligente. Sim. É quando ela começa a utilizar tecnologias, meios pela qual consegue atingir um resultado para a sociedade. Que você mesmo disse aí, então, por exemplo, nem você falou, o propósito que você tem trabalhado é sobre as situações para poder salvar vidas. Tem algum contexto, algum exemplo que você pode trazer para quem está nos assistindo, para falar um pouquinho sobre alguma atitude que vocês já fizeram que teve um resultado expressivo? Claro, A gente vê todo dia, nos jornais, nas mídias, as questões das cidades inteligentes em relação à tragédia climática, Magno, com a seguinte situação. Vou dar um contexto aqui. Claro. Vai dar a previsão do tempo na TV e aí tem aquele alerta. Segundo o CEMADEM, risco de deslizamento, risco de alagamento, E a gente, olhando tudo isso, calma aí, como a gente pode ajudar? E aí começamos a construir sistemas dos quais eles são de grande utilidade pública, realmente, e que já tem cases de sucesso, como você mesmo nos pede a falar. Então, tivemos agora em 2022, no primeiro lançamento do sistema de prevenção ao deslizamento de terra, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
é uma cidade muito castigada. Com histórico, né? Histórico de desastre, né? Muito forte, né? Ela é uma cidade, podemos dizer, uma cidade tanque, onde ela é um vale e joga tudo para um lugar só. E tinha tido uma grande chuva em 15 de fevereiro daquele ano que, infelizmente, vitimou mais de 280 pessoas. Só que tragédia climática é isso, a gente está vivendo isso todos os meses, não tem mais prazo. Logo, 20 dias depois, o CEMADEM disparou um alarme, um alerta, junto com o IMET, dizendo que teria uma grandíssima chuva que poderia ser a maior do Brasil, né, na história do Brasil, a partir de 20 de março. Naquele momento, o coronel Gil Kempers, da Defesa Civil, bastante apurado, nos pediu para a gente desenvolver um sistema que fizesse uma telemetria inteligente, da qual a gente criou um desafio com os nossos engenheiros técnicos, né, capitaneado pelo nosso CTO Luiz, e criamos um primeiro sistema de prevenção a deslizamento de terra. Olha. E aí o que aconteceu? A gente esteve em Petrópolis, tudo em tempo recorde, sem dormir, não visando o dinheiro da contratação. Mas pelo propósito de salvar vidas. Poxa, e a gente conseguiu fazer isso em 17 de março daquele ano. A gente esteve em Petrópolis instalando no Morro 24 de Maio, era uma pedra são pedras e morros de bastante cubagem em peso de tonelada, e seria um risco porque ela desembocava, se aquilo deslizasse, além de pegar as famílias, poderia cair no centro de Petrópolis, na Rua Tereza. E a gente, em tempo recorde, conseguiu fazer, graças a Deus, e instalamos no dia 17, à tarde, o sistema. Então, um dia de muito sol em Petrópolis, 17 de março. Por coincidência, a previsão do CEMADEM se confirmou e em 20 de março veio a maior chuva da história do Brasil até a de São Sebastião. Só que Petrópolis sofreu 610 milímetros em 24 horas. É muita coisa. 610. 610. É uma verdadeira tromba d'água. Foi um negócio muito difícil para Petrópolis. E naquela noite, às 10h30 da noite, o sistema avisou. A Defesa Civil de Petrópolis entrou em contato com a gente, bastante apurada, informando. E nós ouvindo na sala da Defesa Civil, o sensor apitando, o sistema indicando e dizendo o seguinte, Magno, que eu faço? O que eu tenho que fazer? A gente só deu uma sugestão ao secretário e ao seu time, que era o quê? Vai até o local que está realmente iniciando o deslocamento de massa e pedras e vai lá tirar as famílias. E não teve jeito, ele conseguiu tirar... O sistema identificou que havia uma movimentação. Isso, né? Começou a identificar que aquele movimento de terreno, e aí a gente avisou a cidade, avisou a Defesa Civil, e ele conseguiu, de fato, fazer esse trabalho e salvou mais de 50 famílias de morrerem soterradas. Se você ver as fotos do que era no dia que a gente instalou, e do dia 21 de março, que era na segunda-feira, você vê o tanto de terra que deslizou. Isso que é bacana porque você mesmo disse aí, né, o objetivo das cidades que estão desenvolvendo tecnologias e meios para ajudar não é só transformar o dia a dia, né, do cidadão propriamente dito, mas é de salvar vidas. E aí tem uma outra situação também, Pedro, que eu queria que você trouxesse para nós, porque eu entendi o propósito, né? A cidade inteligente tem, por sua vez, fazer toda essa transformação. No seu caso, como você disse, trabalhar com essas possibilidades de crise climática que a gente está sofrendo para salvar vidas. Mas e no que diz respeito a investimento? Você tem visto cidades fazendo investimentos para melhorar o dia a dia? Como que você está vendo isso, tanto no setor público também, quanto ao setor privado? Qual que é a sua opinião a respeito? Legal, Magno. Muito importante sua pergunta. O poder público começa a acordar para isso, ele ainda não sabe como contratar direito, né? A própria legislação não é fácil, né? Ele entende ainda em métodos de controle, métodos de gestão, ainda com alguma defasagem, mas realmente começou a acontecer. E a gente teve exemplo nisso com Pindamonhangaba, né, que é aqui do Vale do Paraíba, uma cidade inteligente, uma das 10 cidades inteligentes nível platina do mundo, certificada pela ISO, e a gente, entendendo o que é uma administração inteligente, como é feita lá, tem proporcionado possibilidades de contratação, possibilidades de efeito muito mais rápido, né? Então, a gente conseguiu e estamos colocando sistemas de muita valia à comunidade e à sociedade de Pinda através de metodologias inteligentes. Ainda são poucas, mas está começando, Magno. Que legal. Então, você vê que o setor privado também já tem olhado para essas cidades que têm se desenvolvido?
Sim, começamos a receber demandas também da área privada, né? Sejam de arenas de esportes, como estádios, como empresas de mobilidade voltada a transporte, como empresas da própria construção civil, Sim. né? Porque tudo que se replica numa cidade, por exemplo, né? A gente tem lá um sistema sendo desenvolvido e instalado lá em Pindamonhangaba, voltado para lixeiras inteligentes, para bueiros inteligentes. Isso cabe num condomínio, isso cabe num bairro inteligente, cabe numa construção civil, né? Então, isso vem trazer possibilidades para o setor privado que começa a antenar que isso é possível também fazer dentro do seu local. E aí, só para encerrar esse primeiro bloco, é interessante isso porque cada vez mais o comportamento das pessoas está mudando, né? O comportamento está mudando em relação àquilo que ele entende por necessário no seu dia a dia. Então, por exemplo, você citou aí da construção civil. Anteriormente, as pessoas elas buscavam o que era melhor para ela. Ah, eu quero um quarto maior, uma sala maior, eu quero uma varanda, eu quero churrasqueira. Hoje não, as pessoas estão falando, eu quero sustentabilidade, usabilidade, eu quero entender o quanto que essa moradia ou esse bairro tem conexão com a natureza, com a sustentabilidade, porque já tem uma visão da preocupação climática de que nós estamos vivendo. Enfim, o comportamento das pessoas é que cada vez mais está ditando também esse nível de evolução. Por isso que é importante o setor público olhar bastante para isso, né, Pedro? Magno, as pessoas, essa pegada que a gente está vivendo realmente de transformação faz com que muitas pessoas, como você disse, nos procure e também se antene para essas tecnologias, Legal. né? Então, cada dia que passa, a gente fala mais sobre isso, a gente consegue entender mais a necessidade das pessoas e explicar que realmente é possível, né? Você imagine você estar num condomínio que você está trabalhando ou você está morando e você ter lá uma possibilidade de entender se a saída do condomínio está com problema de alagamento previamente, sem você sair de casa, né, através de uma nuvem ao vivo no aplicativo. Então, tudo isso é possível hoje, entendeu? Monitorar naquela região, naquele condomínio, um possível baile funk, um possível pancadão, através de sensores de ruído que conseguem pegar os decibéis em nível de segurança e avisar de imediato um eventual problema. Tudo isso, hoje, a gente já tem tecnologia, Magno. Que legal. Bom, puxa, fantástico aqui a sua contribuição. Quero agradecer aqui a sua presença em trazer para nós um pouco, né, do que é essa transformação tecnológica que as cidades estão fazendo. E parabéns pela iniciativa da sua startup, principalmente pelo propósito, que a gente tem muita conexão aqui no Construção em Valor, porque esse valor de salvar vidas, de construir um objeto para salvar vidas preventivamente, eu acho que é incomensurável. Obrigado pela sua participação, viu, Pedro? A gente agradece, Magno, agradecemos aos telespectadores, né? Esse espaço é muito legal pra gente e tem tudo a ver com construção em valor, é isso aí, pensar no propósito da sociedade salvar vidas. Legal. Muito obrigado. Pessoal, olha só, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco, mas fica aí que a gente já vai voltar, inclusive no segundo bloco, nós vamos estar recebendo aqui o secretário de Pindamonhangaba para falar um pouquinho sobre como Pinda, aqui da nossa região, está desenvolvendo como uma cidade inteligente. Já, já. Bem, pessoal, estamos voltando aqui a Construção em Valor. Hoje nós estamos falando de cidades inteligentes. Tivemos um papo muito interessante aqui no primeiro bloco, falando com um especialista, com o Pedro, que trouxe para nós aqui informações interessantes sobre uma startup e sobre o que é uma cidade inteligente. E agora, aqui no segundo bloco, estou recebendo aqui o secretário de Inovação aqui de Pindamonhangaba, Danilo Veloso. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer ter aqui no Construção pela de Valor. oportunidade de falar. E assim, é um tema muito atual, é um tema cada vez mais presente e eu queria que você falasse um pouco
como o Kipim aqui da nossa região, da nossa terra, tem se desenvolvido e tem trazido para a população, propriamente dito, que é o principal propósito, né, de uma Smart City. Quais são as ações que têm sido feitas? Quais são os projetos, os planos? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a cidade inteligente é uma visão estratégica que o município tem, porque nós vemos que o desenvolvimento através desse conceito, com a implementação de regras, ele traz mais qualidade de vida para o cidadão. Sim. E desenvolvimento econômico. Uma outra visão que nós temos é que o político normalmente ele não é bem visto, né? Então a gente busca um conceito de governança, o que no mundo corporativo já é feito para mitigar risco. Então, desta forma, atrair investidores para a cidade. A capacidade de investimento do município ela é finita. Então, a gente tem que buscar parcerias com a iniciativa privada para que ela explore aquilo que o gestor público, a municipalidade, não tem todas as competências necessárias. Então, aquilo, se associar àquele que tem melhor competência. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando muito de desburocratização, automação, melhoria, né, de toda a máquina administrativa através de uso de tecnologia, de telecomunicações. Há um efeito social que o próprio município, né, o munícipe, ele acaba se beneficiando, porque quando a prefeitura ela estende a malha de conectividade, fatalmente essa malha de conectividade vai estender ao cidadão. Sim, chega. E a gente sabe que tudo hoje é usando a internet, né? Desde a compra, o estudo, né? Tudo passa por uma boa telecomunicação. Mas cidade inteligente não é só isso, não é só câmera, né? Desde a abordagem de IoTs, né, no meio ambiente, no transporte público, na saúde, na educação. Porque, desculpa te interromper, secretário, porque às vezes as pessoas pensam que cidade inteligente, você tocou um ponto muito interessante aí. Às vezes a pessoa pensa, cidade inteligente é aquela que tem monitoramento de câmera, é o que tem um controle tecnológico, alguma coisa. Exatamente. Vai muito além do que isso, né? Desculpa eu te interromper, claro, porque é importante trazer muito isso aqui para as pessoas, porque o cerne da questão que eu vejo é uma cidade inteligente é aquela que melhora o dia a dia das pessoas. Exatamente. Sabe? Que proporciona às pessoas acesso à informação de modo mais prático, de forma menos burocrática, de forma inteligente, de forma inclusiva, né? Exatamente. Ou seja, a internet ela proporciona isso, ainda mais agora com 5G, expandindo cada vez mais, né? Então proporciona mais essa expansividade de vamos dizer assim, de facilidade para o dia a dia das pessoas. Por favor, Exato. Pode continuar. E assim, eu resumo sempre na geração de valor. A pessoa que está na saúde pública, ela não quer ficar esperando na fila. Então, uma geração de valor para ela é reduzir o tempo. Quando a gente fala de educação, é gerar ferramentas para o professor ter menos trabalho ali na preparação de aula e ele se concentrar em educar. Quando a gente fala na segurança pública, a geração de valor é ampliar a capacidade do agente de segurança e enxergar mais delitos e poder coibir. E assim sucessivamente. Então, é um impacto na cadeia de valor. Novamente, remeto ao universo corporativo, né? Que é assim, qual é a cadeia de valor do munícipe? É qualidade de vida, mas a qualidade de vida pode ser desde uma boa moradia, um bom saneamento, uma boa educação, uma boa segurança. Então, cada setor ele tem a sua especificidade. E a gente tem que buscar, através de maneira criativa, então um sinônimo de inteligência, né? Através de maneira criativa, novas formas de resolver o problema. Então, não ficar naquela falácia de que sempre numa eleição, sempre se promete tapar o buraco da mesma rua. Não, a gente tem que evoluir, né? A pavimentação ela é necessária, mas a cidade precisa se movimentar. Então, veja que na minha fala, né, a gente fala de um ciclo de criatividade, novas formas de resolver os problemas, então novos modelos de negócio. Então, eu sempre também repito, quem disse que a prefeitura precisa pagar por tudo? Então, eu posso gerar uma atratividade para chamar a iniciativa privada a explorar um determinado recurso e fornecer um serviço melhor com menor custo. Então, tudo isso é a busca de uma cidade de inteligência, né? Ela é permeada pela tecnologia, mas não só. Por ela. Ela está muito além disso, né? Vamos fazer o seguinte, então. Tem uma matéria que a gente quer passar para o pessoal aqui de casa que retrata, na prática, o que isso tem trazido de efeito para a população. Vamos ver. Vamos acompanhar. As cidades inteligentes, ou Smart Cities, como são chamadas em inglês, são aquelas cidades que utilizam a tecnologia para garantir mais eficiência, mais desenvolvimento e, é claro, muito mais qualidade de vida para as pessoas.
hoje eu vou falar de uma cidade inteligente aqui da região, Pindamonhangaba. Aqui em Pinda, tudo é informatizado por meio da ciência de dados. Além disso, todos os prédios e espaços públicos possuem cabos de fibra ótica que possibilitam a comunicação de dados em alta velocidade. Todas as escolas de Pinda possuem a lousa digital e algumas creches também. E olha só que legal, todas elas possuem rede Wi-Fi. É claro que eu não poderia deixar de citar o Portal da Educação, o Educa Pinda, um serviço completo para alunos, pais e professores. Na prestação de serviços públicos, uma das maiores conquistas foi a implementação do UNDOC, um sistema informatizado que transformou a cidade em uma verdadeira Pinda sem papel. Se hoje não tem mais aquela burocracia e toda aquela papelada, é graças ao UNDOC. O UNDOC beneficia tanto o cidadão, que pode fazer qualquer solicitação online, quanto aos empresários, que podem solicitar a aprovação de projetos sem precisar ir à prefeitura. É bem mais fácil e rápido. Pinda é a primeira cidade do Vale onde todos os tributos podem ser pagos totalmente online. E a nossa ouvidoria foi premiada entre as melhores do Brasil, com a implantação do e-Ouve, um aplicativo que faz a conexão em tempo real do cidadão com todas as secretarias. E agora vamos falar de um assunto importantíssimo, segurança. E já que estamos falando de cidade inteligente, você precisa conhecer o Centro de Segurança Integrada, um sistema inteligente de monitoramento com mais de 1.400 câmeras espalhadas pela cidade. Já o cinturão de segurança utiliza o CSI para identificar qualquer placa de veículo que entra e sai da cidade. O sistema CSI permite a identificação e o reconhecimento de faces, evitando diversos delitos. Sabe o resultado disso? Todos os índices de criminalidade da cidade diminuíram desde a implementação do sistema. Sabe onde tem tecnologia também? Na saúde, isso mesmo. O programa Saúde Informatizada e Humanizada em Implantação já é uma revolução na saúde. Com a implementação de sistemas de agendamento de consultas, prontuário eletrônico, controle de medicamentos e exames, tudo integrado. E o resultado disso tudo é menos tempo de espera para o cidadão ser atendido e um serviço com muito mais qualidade. Bem, secretário, a gente viu aqui que realmente a população acaba sendo beneficiada, né, desse tipo de comportamento, de visão de governança, uma vez da cidade inteligente. O que eu quero trazer agora é que como que você tem enxergado e como que você observa a atratividade que a cidade obteve por meio dessa ação de governança inteligente, de Smart City, em relação à absorção de investimentos? Eu vou falar com números, né? Então, nós desburocratizamos. No ato da desburocratização, nosso cenário de aprovação de projetos ele se tornou mais rápido. Sendo mais rápido, ele se tornou mais atrativo. Ao todo, hoje, nós temos 17 condomínios de padrão ABC sendo construídos em Pindamonhangaba. Em média, no penúltimo ano, nós crescemos 20% ao mês de arrecadação. No último ano, 10%, onde 51% dos municípios brasileiros não fecharam a conta. Nós crescemos 10%. Nós nos posicionamos como segunda economia no Vale, excluindo extração de petróleo do Vale Paraíba, e hoje nós somos o maior PIB per capita do Vale do Paraíba, 80 mil por cabeça, São José 60, Taubaté 50. Então acho que esses números comprovam que o investimento numa cidade inteligente traz resultado. Que legal. É porque aí, obviamente, as empresas, elas olham esse tipo de benefício, né? Porque, vou dar um exemplo, você citou aí condomínios. A partir do momento que você vê uma cidade, que o projeto, que é um grande gargalo, né? A burocracia para se aprovar um projeto demora meses, às vezes anos em algumas cidades, acaba. Inclusive, eu tive uma vez uma conversa com um vice-presidente de uma grande construtora e ele disse que ele não mais atuava no interior por conta da burocracia que existia para aprovar projetos. Então, decidiram ficar na capital, porque daí é uma concentração de massa. Ou seja, a gente está falando
de não somente melhorar o dia a dia das pessoas, como também trazer benefícios em investimentos e em arrecadação, como você disse, porque cresceu 10%. Então a gente vê que cada vez mais não está fechando a conta, né, tendo déficit público. No caso de Pinda, aí você trouxe um número muito relevante, que é um crescimento de 10%. Exatamente. Então, primeiramente, parabéns por isso, né? Parabéns a toda a governança, né? Toda a equipe de Isso, Pindamonhangaba, não exatamente. somos só nós que fazemos, Sim, né? São sim. todos os secretários e principalmente nosso prefeito, que tem uma visão de um equilíbrio técnico com o político, né? Ou seja, trazer resultados para que a cidade possa crescer da maneira educada. Isso é muito importante, eu acho que é legal trazer esse valor para as pessoas, porque mostra o quanto é importante esse nível de desenvolvimento, e a gente vê que cada vez mais esse tipo de atitude atrai, né, investidores, atrai pessoas, porque daí a cidade ela melhora em qualidade de vida, consequentemente, quando você falou da renda per capita, ou seja, as pessoas começam a pensar, peraí, qual cidade é melhor para eu morar, viver, Exatamente. né? Que nem eu falava no primeiro bloco com o Pedro, poxa, que bom é eu poder ter um monitoramento na cidade aonde está tendo um ruído de Exatamente. alguma festa, aonde está tendo alagamento, aonde que o trânsito está, a mobilidade está comprometida. Isso é qualidade de vida. Exatamente. Secretário, olha, obrigado pela sua contribuição aqui. Acho muito relevante, importante trazer, né, que isso possa se expandir, né, para todas as cidades aqui da nossa região, do Vale, para a Serra da Mantiqueira, Litoral Norte. Eu tenho certeza que outras cidades, até aqui como São José dos Campos, enfim, existem outras, né, muitas referências. São José também é uma grande referência. Temos aqui o Parque Tecnológico, mas enfim, é importante que o nosso ver que existem pessoas, né, do setor público preocupados em garantir de fato, um melhor dia a dia para as pessoas, né? Obrigado pela sua presença, viu? Foi um prazer. Obrigado. Bem, pessoal, falamos aqui hoje de Smart City. Puxa, é um tema muito abrangente, muito importante, e espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos a esse tipo de situações, né? O quanto que isso está acontecendo. Comece a cobrar das pessoas também, comece a cobrar até mesmo do setor público. Quando falo cobrar, é monitorar, olhar, porque isso é muito importante, né? Faz com que a vida das pessoas cada vez fique melhor, tá bom? Bom, agora a gente vai para a nossa Dicas de Valor. Roda a vinheta. Oi, Magno, bom dia. Eu queria me apresentar a todos. Eu sou o Dr. Mauro Silva Júnior, eu sou especialista em medicina preventiva e social e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a importância da gente manter nossa saúde em dia e nós não negligenciarmos ela, para que você tenha principalmente aí um bom desenvolvimento e um bom dia a dia como profissional. Nosso ambiente de trabalho hoje é um ambiente extremamente estressante para muitas pessoas, né? É um ambiente que às vezes nos ocupa grande parte do dia, uma rotina que é de 24 horas e a gente precisa de muita energia para lidar com isso tudo. Então, o profissional precisa cuidar da sua saúde mental e da sua saúde física para que ele esteja apto e esteja bem para desenvolver as atividades que ele tem como programadas para a própria empresa ou para a empresa na qual ele trabalha e ele presta serviços. Os benefícios de a gente ter uma saúde bem equilibrada são muitos e eu gostaria de citar alguns para vocês, principalmente ter bastante energia, que permite você cumprir a tua agenda corrida, fazer o teu corre-corre de dia a dia. Uma boa saúde mental permite que você tenha um relacionamento entre os colegas de trabalho, um relacionamento interpessoal, um relacionamento com seus fornecedores, com seus clientes. Ele permite que você se sinta mais motivado, que você se sinta bem com você mesmo, e isso obviamente reflete diretamente na tua relação com outras pessoas. A gente entende que quanto melhor você tiver, mais adequadamente você vai conseguir cumprir suas funções de dia a dia e ter o resultado esperado no final daquele dia, no final daquele mês e no final daquele ano. E, além de tudo, de forma bastante significativa, é você não se descuidar depois que você consegue atingir essa condição mais saudável, né? Ter sempre aí uma rotina de acompanhamento semestral, anual, para que isso se sustente ao longo do tempo. Tá bom? Magno, um grande abraço aí para você. E nos vemos na próxima. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Construção em Valor. Passa rapidinho, eu sei, mas você pode sempre estar acompanhando a gente também nas outras plataformas digitais, como o Spotify e o YouTube, que também temos conteúdo lá relevante. Obrigado, porque esse programa só existe
por causa de você, porque é para você que a gente quer construir cada vez mais questões e entregar cada vez mais valores. Um grande abraço e até o próximo programa.